Então tá, vamos tentar resolver umas questões ou outras. Eu vou te perguntando uma coisa ou outra, daí eu vou percebendo o que tu sabe e o que tu não sabe. Não precisa se preocupar em errar, tá bom? Tudo bem. Tô aqui pra. Que nem um médico, né? Pra ver o que você tem. Vamos lá. Seja o ABC e D os vértices de um trapézio isósceles. Um trapézio isósceles é um trapézio que tem, né, lados iguais, né? Isósceles significa lados iguais. Os ângulos A e B são ambos agudos, são ângulos da base desse trapézio, enquanto que C e D são ângulos obtusos e medem cada um o dobro da medida de cada ângulo agudo desse trapézio. O jeito assim que ele escreve é meio complexo, né? Mas tu nunca vai conseguir de fato fazer uma conta como essa se você não fizer um bom desenho, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer um desenhão aí. Beleza? Então tá bom. Vamos desenhar um trapézio isósceles. Vamos ver se eu tenho uma figurinha de um trapézio isósceles aqui no meu coiso. Vamos ver aqui. Deixa eu só arrumar um negócio, agora sim. Vamos ver. Trapézio isósceles. O trapézio isósceles é um trapézio com dois lados iguais. E tem meio que isso aqui. Vamos ver se ele desenha um trapézio isósceles. Desenha, olha só. Claro que os lados iguais são esses lados da esquerda e da direita, beleza? Aham. Beleza. Então tá bom. Isso é um trapézio isósceles. Ele está dizendo assim: os ângulos A e B são ambos agudos. Ambos são os ângulos A e B, ambos agudos, são os ângulos da base desse trapézio. Legal. Então esse é o A e esse é o B. Eles são iguais. Eles têm que ser iguais. Senão isso aí não é um trapézio isósceles. Beleza? Tudo bem. Isósceles significa igual, né? Muito bem. Enquanto os ângulos C e D são obtusos. Obtuso vem de obeso, obtuso, obeso, porque é um ângulo grande, sacou? Então são esses ângulos aqui de cima, que também são iguais. Vamos dizer que os ângulos estão vindo em sentido anti-horário, então esse é o C, esse é o D. Alguma dúvida até aqui, meu jovem? Nenhuma. Nenhuma, é só fazer um desenhão que a coisa começa a funcionar, né? Muito bem. E medem cada um o dobro da medida do ângulo agudo desse trapézio. Então significa que, vamos dizer assim, se eu chamar que esse ângulo é x, e esse aqui também é um ângulo x, então esse aqui é 2x e esse aqui é 2x, porque é o dobro. Beleza? Tudo bem. Isso. Sabe-se ainda que a diagonal AC, bem, eu acredito que a diagonal AC ele esteja falando disso aqui. É perpendicular ao lado BC. É perpendicular ao lado BC. O que significa ser perpendicular, você sabe? Forma um ângulo de 90 graus? Monstro sagrado, exatamente. Ângulo de 90 graus. Então eu vou desenhar este ângulo. Se ele falou, claro, meu desenho não parece que é 90 graus, mas ele falou, a gente força que é, né? Esse ângulozão aqui é 90 graus, beleza? Normalmente a Tudo gente bem. coloca pequenininho aqui, mas tá bom, pode ser o pequenininho aqui que tu tá mais acostumado também. Tem segredo. Beleza. Faz aí, está aí o ângulo de 90 graus. Pelo menos desse lado. Tu também poderia pensar do outro lado. E daí tem um monte de consequências que vão sair disso, a gente fala outra hora. Sendo a medida do lado AB 10 centímetros, então significa que este ladão aqui mede 10 centímetros. O valor da medida do perímetro do trapézio ABCD em centímetros é? Muito bem. E aí, meu caro, será que tu conseguirias resolver esse problema então agora? Veja que nós já temos um triângulo retângulo, né? Normalmente, quando a gente tem triângulo retângulo, as coisas começam a funcionar. Não é Aí mesmo? eu posso fazer Pitágoras, né? Sim, fazer Pitágoras é uma opção, mas temos um problema. Qual? Eu só sei um dos lados, né? Ah, o 10. É. Pois é. Mas eu posso ser um cara espertinho e lembrar o seguinte:
Quando nós temos um quadrilátero, a gente sabe que a soma de todos os ângulos é 360. Lembra disso? Sim, sim. Da mesma forma que a soma no triângulo é 180, no quadrilátero é 360. Tudo isso sai dessa fórmula aqui, ó, que a gente aprende quando a gente é pequeno e acaba esquecendo. Como o quadrilátero tem 4 lados, o n é 4. Então você coloca aqui 4 menos 2 vezes 180. Se você fizer essa conta de bar aí, você vai achar que a soma é 360. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero são 360 graus. Mas, quem são esses lados internos? X, x, 2x e 2x. Ou seja, se eu somar x mais 2x mais 2x, vai dar 360, certo? Certo. Sacou a ideia? É isso aí. Aí depois é só substituir em cada x e consegue fazer o Pitágoras, né? Não, mano, calma aí. Esses x's são os ângulos, não tem a ver com o lado. Ah, Pitágoras sim, é sim. uma conta que tem a ver com o lado. A questão é que existe outras fórmulas que envolvem o triângulo retângulo, que é o seno, cosseno e a tangente. Só que elas dependem do ângulo, certo? Então, por Certo. isso que a gente vai achar os ângulos, para poder usar seno, cosseno e tangente. Então, a minha primeira missão aqui para você é encontre o valor de x. A hora que você encontrar o valor de x, você me fala quanto que dá, beleza? 60 graus. X é 60? Pô, você foi rápido, hein, velho? Vamos ver se é isso. Não sei, não fiz a conta. X mais x dá 2x, 4x, 6x. É verdade. 60 graus. Ou seja, significa que cada x ali é 60. Ou seja, significa que aqui é 60. E no Certo? outro lado também 60. Sim. A coisa é que eu acho mais interessante a gente brincar com esse triângulo aqui por enquanto, olha só. Porque é um triângulo que eu desenhei, né? E a gente tem aqui esse cara aqui embaixo, a hipotenusa. Como é que eu sei que o 10 é a hipotenusa? Eu sei porque o ângulo de 90 graus está aqui. A Aham. hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus no triângulo que eu acabei de pintar, né? Esse triângulozão aqui, beleza? Aham. Esse triângulo rosa, a hipotenusa é o 10. E aquele ângulo ali é 60, de acordo com a conta que o senhor fez aí. Muito bem. Veja, então eu tenho a hipotenusa e eu tenho esse ângulo. Eu posso usar alguma coisa que envolva hipotenusa e ângulo, como por exemplo o seno e o cosseno. Eu posso usar o seno ou o cosseno. Eu prefiro usar o cosseno, porque eu sei de cabeça o cosseno de 60. Você sabe de cabeça o cosseno de 60? Ah, meio. Meio, exatamente. Pô, você tá melhor do que eu imaginei, velho. Que é isso? Você é louco. Então, legal, né? Por que eu vou usar o cosseno? Porque eu sei que cosseno é meio. É melhor de trabalhar com meio do que com raiz de 3 sobre 2. Não é mesmo? Então, o outro lado aqui do nosso triângulo, né, o lado adjacente, é esse aqui, ó. Esse é o lado adjacente ao ângulo de 60 graus. Por que eu tô falando, ô professor, mas não é esse aqui? Não, esse aqui é a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o cara oposto ao ângulo de 90 graus. Então 10 é a hipotenusa e acabou, beleza? Esse Certo. cara aqui é nosso cateto adjacente. Adjacente significa ao lado. Então é o cateto que está ao lado do ângulo de 60. Tá bom? Muito bem. Então, agora, vamos lá. Cosseno de 60 vai ser quem? Cosseno de um grau, de um ângulo qualquer, é sempre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Show? No nosso caso, é cosseno de 60, que é o grau que a gente conhece. O cateto adjacente eu já conversei, que é esse cara aqui. Esse cara aqui vamos chamar de BC, beleza? Porque ele vai do Ok. ângulo B ao C, então é o BC. Então eu vou chamar ele de BC, dividido pela hipotenusa, que é 10. 10 centímetros. 10 centímetros laranja que eu pintei lá. Cosseno de 60 é 1 meio. Então, rapidamente aqui, a gente vai ter que BC, aquele lado é 1 meio, vezes 10. Ou seja, quanto que mede o BC? 5. Exatamente. 5 centímetros. Muito bem.
Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou desenhar o triângulo aqui, porque senão vai ficar muito poluído lá, sacou? Parece o Twitter. Então aqui é 10, aqui é 5. Bem, a gente sabe que esse ângulo aqui é 60 graus. A gente sabe que a hipotenusa está aqui. E agora, o que o problema pede mesmo? Ah, ele pede o perímetro, né? Ele pede o perímetro de tudo. Bem, com isso a gente meio que já pode achar o perímetro, ou será que não? Por quê? Porque nós temos esse lado, nós temos esse lado. E por consequência nós temos esse lado também. Certo? Que seria 5. Aqui também é 5, muito bem. Porque isósceles, lembra? Mas perímetro é a soma dos 4 lados. E a gente não tem a base menor. Para encontrar a base menor, a gente vai ter que descobrir a diagonal, beleza? Senão a gente não vai conseguir encontrar a base menor. Então vamos encontrar a diagonal. Você pode encontrar a diagonal agora fazendo o teorema de Pitágoras, se você quiser. Ou pode usar o seno. Você que sabe. A sua missão agora é encontrar esse cara aqui. Eu não vou dar muitas dicas, quero que você tente, beleza? É Tudo muito bem. importante você tentar sem eu te dizer o que fazer. Senão vira vídeo do YouTube, eu fazendo tudo, né? Ninguém aprende vendo vídeo no YouTube. Se aprendesse, eu já era astronauta. Né? Tanta 2. besteira que eu vi ultimamente. 2? Não sei se é 2. Vamos ver aqui. 10 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Porque a hipotenusa é sempre o cara que fica sozinho, né? O teorema de Pitágoras. E acho que eu errei. Eu fiz 5 ao quadrado vezes x ao quadrado. Aí eu passei o 25 para lá dividindo. Não. Bem, você pode fazer isso aqui. E daí você vai chegar numa resposta aí. Eu quero ver qual é a resposta que você vai me dar, beleza? Vou chegar aí na respostinha, me diga. Ficou raiz de 75, mas tá errado, não é? Raiz de 75? Não, tá certinho, isso mesmo. É mesmo? X igual a raiz de 75. Sim. Lembra que eu te falei que eu ia usar o cosseno? Porque o seno ia dar raiz de 3 sobre 2? Aham. Pois é. Esse triângulo vai ter coisa quebrada mesmo. Não tem jeito. Só que o raiz de Ah, 75 ainda é um número meio feio de trabalhar. Como é que a gente faz para simplificar um número na raiz? Tu lembra como é que a gente faz? multiplica ao quadrado? Não, Não, isso aí faz o MMC, né? é exato, não é bem o MMC, é a fatoração, mas eu sei que vocês sempre confundem esses nomes aí. É a fatoração. Fatorar é reescrever o número como um monte de multiplicação. Daí, se aparecer algum parzinho de número aí, a gente vai poder tirar para fora da raiz. 75 não é divisível por 2, ele é divisível por 3? Sim. Fica 25. 3 moedinhas de 25 centavos. 5, 5, 5, 1. Beleza? Fica então 5 ao quadrado raiz de 3? Ou não? Não, exatamente o contrário. Vai ficar 3 raiz de 5. Ah, o par então é que fica dentro da raiz? Não. O que aconteceu é que vamos substituir o 75 ali pelo que ele é. Ele é 3 ao quadrado vezes 5, certo? Aham. Nós fatoramos para isso, para escrever ele como uma multiplicação. O cara que está ao quadrado dentro da raiz sai para fora. Sobra só quem não está. Sacou? Tá, entendi. 3 raiz de 5, então. Raiz de 75 é a mesma coisa que 3 vezes a raiz de 5. Ou seja, significa que esse lado aqui é 3 raiz de 5, certo? Pronto. Agora estamos quase lá. Por quê? Porque nós temos aí o nosso querido triângulo, né? Onde este carinha é igual àquele lá, como você mesmo me lembrou. Ele mede 5.
e nós queremos saber quanto é o cara aqui. O problema é que esse triângulo, ele não é um triângulo retângulo, ok? Claro, meu desenho tá um lixo, né? Nem parece um triângulo retângulo aqui, mas o que eu quero dizer é que ele não é, né? Que eu não consigo ver, minha mão ela atrapalha aqui. Beleza, vamos supor que isso aqui é um triângulo isósceles, tá? A questão é que esse triângulo aqui, meu caro, não é retângulo, beleza? O outro era, esse aí não é. Então a gente não pode simplesmente fazer as contas de Pitágoras. Não tem como. E aí, Ok? nesse caso, ficaria como? E aí, nesse caso, a gente vai ter que fazer uma coisa muito interessante, que é a regra do cosseno, né? A lei do cosseno. Lembra da lei do cosseno? Mais ou menos. A lei dos cossenos é uma lei que é parecida com Pitágoras, mas ela serve para qualquer triângulo, não só para triângulo retângulo, tá bom? Vamos lembrar que esse ângulo aqui é o dobro, né? Ou seja, 120. Então é impossível que é o dobro de 60, lembra? A gente tinha visto, estava no enunciado Sim, que esse, sim. justamente. Então é impossível que seja a mesma coisa, entendeu? Agora, veja, aqui também é, né? 120, certo? Certo. Mas Porque o aí, como enunciado já falou. tem 90 de um lado, vai ficar Monstro, então 30? monstro, 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 isso mesmo. De 90 para 120 é 30. Monstro sagrado. Nossa senhora. Então nós já temos alguns ângulos aqui, já vai nos ajudar bastante, né? Dá para usar a lei dos senos, lei dos cossenos, dá para usar o que a gente quiser. 120 mais 30 é 150. Então aqui 150. também é 30. Nós estamos falando de um triângulo isósceles ainda. Opa, não precisa nem fazer conta então. Por quê? Triângulos com ângulos iguais, tá vendo, cara? 30 aqui, 30 ali. Beleza? Como é que eu Ok. sei que é 30 aqui? Como é que eu sei? Me diz. Fez a fórmula dos ângulos do triângulo, 180 menos os Exato, ângulos que você já tem. exato. Se aqui eu sabia que era 120, porque era 2 vezes 60. Se aqui eu sabia que é 30, porque tu fez a conta para mim, então eu sei que esse último cara aqui vai ter que somar da 180, 30 também. E daí vem o pulo do gato. Porque se é 30 aqui e 30 aqui, estamos de novo falando de um triângulo isósceles, um triângulo que tem lados iguais. Podia usar a lei dos cossenos? Podia. Podia usar a lei dos senos? Podia. Perda de tempo. Porque aqui é 5 e aqui também é 5. Porque ângulos iguais, triângulos isósceles, lados iguais também. Ok? Cara, eu vou escrever isso para que tu lembres depois, beleza? Senão tu vai achar o professor veio com esses 5 aí do nada. Como eu vou te mandar tudo bonitinho depois da aula, né? Encontramos, bem, sabemos que o triângulo de cima não é retângulo, pois o ângulo de cima é de 120 graus. Por relações, achamos que o do lado é 30, e por consequência, o que falta também é. Sendo assim, como tem dois ângulos iguais, o triângulo é isósceles, então o lado também é igual, também é 5. Beleza? Resumi aí tudo. Bom que eu dito rápido, né? Se fosse aqueles velhinhos lá, coitadinho, estavam catando milho até agora. Então, olha só que legal, velho. Nós encontramos aqui 5 mais 5 mais 5 mais 10. É 15 mais 10, 25. Esse é o perímetro. Vamos lembrar que perímetro é a soma dos lados, certo? Certo. Certinho. Alguma dúvida? Nenhuma. Show. Vamos só recapitular assim rapidamente. Trapézios isósceles, lados iguais, lados de mesmo tamanho. Tinha uma relação para os ângulos. Escrevi essa relação. Pela equação da soma, encontrei qual é o valor de cada ângulo. Tendo os ângulos, dá para encontrar o tamanho dos lados. Quebrei em triângulos para perceber esses lados melhores. Fiz Pitágoras. Encontrei a diagonal. E por relação de ângulo, encontrei rapidinho que o
A base menor era igual aos lados. Beleza. Feito. Vamos ao próximo. Muito bem. Tem alguma questão que tu queira ver com mais urgência nessa lista? Eu acho que pode ir para a questão de função logaritmo exponencial. Foi o que mais me prejudicou na prova. Qual é a questão exatamente? Vou ver aqui, só um minuto. Questão número 2. Ah, essa mesma aí. Essa mesma. Se bem que... Ah, não, você está em outra ficha. Eu já estou numa ficha à frente. Eu acho que a gente pode pular essa ficha e ir para de logaritmo e exponencial. É a ficha número 7. Ficha número 7? Pô, você mandou bastante coisa, então. Caramba. Pô, velho, tu não quer me mandar esse PDF, não? Porque esses prints estão feião, cara. Vou mandar aqui para você, então. Show. Manda aí, por favor. Te enviei uma. Vê se você consegue entrar. Não. Acho que é mais fácil você fazer o download e me enviar o arquivo. Tudo bem. Oi, vê se consegue. Agora sim. Vamos ver. Deixa eu baixar aqui. Já está baixado. Está carregando. Quer que eu vá mandando outras também? Não, não. Por hora, vamos nisso aqui. Não sei se vai dar para fazer tudo nessa aula. Muito bem. Para entender. É muito importante que você saiba fazer isso aqui, hein? Porque regras de potenciação aparecem o tempo todo, velho. O tempo todo. Falar o tempo todo é pouco ainda. É o tempo todo mesmo. Não vai ter uma questão de física e matemática nas provas aí que tu não vai usar. Muito bem. Vamos começar da primeira aqui, né? Deve ter um motivo para ser a primeira. As raízes inteiras da equação. As raízes inteiras. E aí, saberia começar essa bela conta aí? Não muito. Só de ler o problema eu já fico já um pouco confuso no que fazer, como começar o raciocínio. Pode crer. Não tem problema não, é meio diferentão mesmo. Meio diferentão. Bem, ó, que são raízes inteiras? São os valores que fazem a função dar zero, a equação dar zero. Então a gente está pensando quais são os valores de x. Quando eu colocar ali, vai fazer a conta da zero. Então você poderia ter. Você tem duas formas de fazer essa conta. Ou você testa cada um dos casos, vai jogando esses valores aqui e vê quais que vão fazer essa conta toda ser igual a zero, ok? Ou você resolve você resolve a conta. Fica testando, né? Tudo bem?
Ok. Agora, como resolver essa conta, né? Bem, para resolver a conta você precisa de um pouco de técnicas avançadas aí de potenciação, meu jovem. Você precisa olhar além do alcance aqui. Você tem que olhar para essa coisa e saber que você não tem como resolver. Você não sabe como resolver isso aqui. Né? Não tem uma fórmula, não é que nem Bhaskara, não é só isolar o X. Não dá para usar essas coisas, entendeu? Você tem que ter essa convicção. Primeiro passo para você aprender uma coisa é saber o que você não sabe. E aqui é impossível você isolar esse X. Tem que ter isso em mente, beleza? Dizia isso era o Sócrates. Só sei que nada sei significa que eu só vou começar a aprender uma coisa quando eu percebo que eu não sei. E eu não sei isolar esse X. Bem, com isso em mente, vamos agora pensar em como resolver. Uma coisa que eu sei, por exemplo, são regras de potenciação, pelo menos você deveria saber. Portanto, eu vou fazer o seguinte: eu vou te mandar umas regrinhas e vou dizer para você quais são interessantes aqui de você utilizar, tá bom? Deixa eu abrir aqui e te enviar. Só um segundo que a internet está meio lenta. Já estou enviando. Eu não tenho como colocá-las na minha tela aqui. Mentira, eu tenho sim, eu que sou preguiçoso. Só que vai ficar bem pequenininho. Com essas regras a gente vai conseguir resolver o problema, beleza? Caramba, velho, ainda não chegou o negócio lá. Cara, esse VPN é uma merda. Velho, eu vou te pedir só uma. A conexão deve estar bem ruim também. Eu vou te pedir uns 30 segundinhos para eu trocar aqui o VPN, beleza? Claro, sem problemas. Voltei, tá por aí ainda? Tô sim. Coisa boa. Foi mais rápido do que você imaginou. Muito bem. Então, espero que o problema seja o VPN. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos utilizar essas regras de potenciação. Veja, se você olhar bem, né, tem uma regra que é essa regra aqui, olha só, que diz que potência de potência multiplicam-se as potências. Tá vendo? M vezes N ali, ó. Aquela regra tá assim, ó. A elevado a M e elevado a N vai dar A elevado a M vezes N, certo? Por que eu tô falando? Certo. Porque aqui tem uma multiplicação, olha só, 3 vezes x. Daí, eu vou fazer uma coisa muito louca. Eu vou fazer, então, 2x elevado a 3. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu estou fazendo 2 elevado a x elevado a 3. Estou utilizando dessa regra que eu apontei. Beleza? Se eu quisesse... Veja, se a regra vale da esquerda para a direita, ela vale da direita para a esquerda. As coisas estão multiplicadas, eu deixei agora uma elevado da outra. Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho outro 2x aqui, olha só. Vou até colocar dentro de um parênteses também. Nem preciso, mas vou colocar, né? É de graça. E aqui igual a zero. Agora olha só o que eu vou fazer. Vou fazer uma mágica, vou trocar. Porque eu não sei resolver as coisas quando o x está no expoente, mas eu sei resolver elas quando não tem x no expoente. Então eu vou dizer que u é igual a 2 elevado a x. Onde tem 2 elevado a x, eu vou colocar u. Então eu vou ficar com u ao cubo menos 7u mais 6 igual a zero. Sacou? Certo, entendi. Pegou a ideia? Show. Daí agora a questão é o seguinte, quais são esses u's que resolvem essa conta? Porque isso aqui é uma equação cúbica. Então não é a coisa mais simples assim de tu descobrir. Não é fazer o quê? Quando a gente tem uma equação cúbica, não dá para resolver por Bhaskara. Então a gente tem que chutar valores. A gente chuta aqueles valores mais simples, né? Por exemplo, se eu colocar o 1 aí, se eu colocar 1, vai dar 0? Vamos ver. Vamos supor, estou supondo, tá? Vou supor u igual a 1. Vou colocar um se u igual a 1. Vai ficar 1 menos 7 mais 6 igual a 0. 1 menos 7 mais 6 é 0, né? Então 1 está certo. Entendeu a ideia?
Sim, sim. Beleza. Bem, uma equação de terceiro grau, ela pode ter até 3 raízes. Vamos testar outras, né? Menos 3, ele fala um monte de menos 3 ali, mas é para x o menos 3, não para u. Então não vale a pena a gente jogar menos 3 aqui na parada. Vamos jogar um outro número simples. Se a gente jogar menos 1, já dá para perceber que não vai dar certo, porque isso aqui vai ficar positivo e tal. Vamos jogar. Vamos jogar o 2. Não sei. Vai ficar. Se u igual a 2, vai ficar 2 elevado ao cubo é 8, menos 14, porque 7 vezes 2 é 14, mais 6. Olha só. 8 mais 6, 14. Menos 14, 0. Então isso aqui também está certo. Deve estar pensando, o professor está de sacanagem comigo chutando o número. Cara, quando a gente está fazendo equação de terceiro grau, ou é isso, ou fazer Brillouin-Ruffini. Eu tenho certeza que você não quer fazer Brillouin-Ruffini. Porque é uma conta muito chata de resolver. Beleza? Tudo bem. Então, aí, achamos que u igual a 1 e u igual a 2. Por hora tá bom para mim. Ele fala das raízes inteiras, né? Bem, u igual a 1 e u igual a 2. Só que o u é 2x. 2 elevado a x. 2 elevado a x igual a 2. Né? U é 1 e u deu 2 ali na nossa conta. Só que u é 2 elevado a x. Bem, tu saberia me dizer qual valor eu tenho que colocar aqui no x para que 2 elevado a x dê 1? Saberia me dizer? 0. Exato. E aqui? Qual eu tenho que colocar no lugar do x para que 2 elevado a x dê 2? 1. Exato. Então nós temos aí duas raízes, 0 e 1. Nós temos opção com 0 e 1. Nós temos A e temos E. E temos D também. Daí agora, quase não serviu de nada essas respostas que a gente obteve. E a gente vai ter que testar, né? Sinceramente, questãozinha difícil. Vamos jogar o 2 agora, né? Falta testar. A gente já sabe que 0 e 1 tá valendo. Qualquer opção que não tenha 0 e 1, a gente vai ter que jogar fora. Só que agora a gente tem que testar o 2 e o menos 3. Vamos ter que pegar nossa função, jogar 2 e menos 3 nela e ver se vai bater a resposta, entendeu? Se vai dar 0. Porque eu não achei outras raízes, entendeu? Vamos testar o x igual a 2 aqui. Dois elevado a sexta, menos 7 vezes 2 a quarta, mais 6 igual a 0. 2 elevado a sexta é 64. 2 elevado a 4 é 16. Quanto que é 16 vezes 7? Faz aí pra mim. 132? Na realidade, eu não sei, abestado. Mas eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Tu concorda comigo que 16 é 10 mais 6, né? Sim. E agora a gente faz o chuveirinho, olha só. 70 mais 42. Isso dá 112. Acho que você errou aí, velho. Beleza? Tudo bem. Percebeu o seu erro? Sim, sim, sim. E aí? 64 mais 6 menos 112 é diferente de zero, né? Então o 2 não é a resposta. Beleza? O 2 não vale. Ok. Vamos ver se o menos 3 vale. Se o menos 3 não valer, então a resposta vai ser A. Pô, agora vai ser barra pesada. Que vai dar um número grande aqui. Se eu colocar menos 3 aqui. Chato, hein? Vai ficar 2 elevado a menos 9. Menos 7 vezes 2 elevado a menos 3. Mais 6 igual a 0. Quanto é 2 elevado a menos 9? 1 sobre 512. Tu ia ter que fazer as multiplicações. Ia contar no teu dedo. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Tô dobrando, tá vendo?
128, 256, 512. Beleza? Tipo os bits dos videogames, né? Não sei se tu joga aí, mas o videogame é assim. 248 mais 6. Daí surge a pergunta, isso aqui será que vai dar zero? Eu acho que não, né? Por quê? Isso aqui é um número muito pequeno. Isso aqui é quase 1. Isso aqui é 6. Então, o 6 é muito maior que esses dois caras aqui. Beleza? Né? 7 oitavos. Imagina uma pizza. Cortada em 8 pedaços, tu comeu 7. Tu comeu quase a pizza inteira, ou seja, quase 1. Isso aqui. Concorda comigo? Sim, sim. E esse número aqui é 1 dividido por 512. Pega R$1 e divide por 512 pessoas. Vai dar quase nada. Né? Então, significa que também está errado. Menos 3 também não é. Então, o 2 não é, o menos 3 não é. A resposta certa é só as que a gente obteve aqui. Ó. X igual a 0 e x igual a 1. Ou seja, a resposta certa é a resposta A. 0 e 1. Ok? Ok. Vamos recapitular. O que tem de importante, o que tem de potenciação aqui que nos importa? Fazer o que eu fiz aqui. Ó. Esse foi o cara que foi importante. Olhei e pensei, não sei isolar o x. Mas eu sei que se eu transformar isso num polinômio, eu vou conseguir resolver. Então eu fiz aparecer esses caras, que são iguais, e pude substituí-los por uma variável. E daí, isso virou isso, um polinômio. E a gente sabe trabalhar com polinômio bem melhor, né, do que trabalhar com potências. Eu olhei para isso, tive duas opções, ou Brillo-Ruffini ou chutar número. Chutei número para não perder tempo. Se eu tivesse feito Brillo-Ruffini, a gente ainda estaria fazendo essa divisão aí, cara. Brillo-Ruffini é uma forma de, bem devagar, tu encontrar raízes de um polinômio de um grau maior que 2. Então eu encontrei 1 e 2, e você mesmo me falou que é 0 e 1 as respostas. O problema é que todas as opções tinham 0 e 1, praticamente. Então a gente teve que testar os detalhes, o menos 3 e o 2. Testando o 2 não bateu, testando o menos 3 também não bateu, por isso que a resposta certa é a A, beleza? Tudo bem. Pegou a ideia? Sim, sim. Veja que, para quem não está bem em regra de potenciação, isso aí pode ser bem difícil, tá? Portanto, eu não acho que seja legal a gente continuar em umas questões assim, que usam a regra de potenciação como uma ferramenta. Eu quero que você faça umas regrinhas de potenciação antes de a gente seguir, beleza? Deixa eu pegar Tudo bem. aqui. Eu até dei aula disso para um menino esses dias. Eu poderia pegar os mesmos exercícios que eu passei para ele. Só um segundinho. Só um segundinho. Tá aqui. Ah, não, vou pegar do meu livro mesmo, senão vai ficar muito feio. Deixa eu abrir para ti aqui. Você não me pareceu com muita confiança nisso aí. Então eu vou ter que dar esse passo atrás aqui. Ó, potências. Eu não vou ficar falando muito, você já tem as regras aí. Eu vou resolver um problema e você vai fazer os outros 3. Vamos lá, desses aqui. Veja que já tem o spoiler da resposta aqui para te ajudar. Qual tu quer que eu faça? Pode escolher o mais difícil aí. O que você acha Letra que é mais C. difícil? Tu acha ser mais difícil? Beleza, então eu vou fazer a C, tu vai fazer os outros. Vamos lá. Então, note que isso aqui é matéria de 9º ano, né? Então é bem da época da pandemia. Quando a gente tem isso, eu quero que você abra lá aquela imagem que eu lhe enviei das regras de potenciação. Você tem um monte de bases iguais aqui. E você tem bases iguais que se multiplicam, que é a terceira regra. Veja lá na terceira regra. Somos expoentes, tá vendo? Aham. Tá vendo lá no seu zap? Isso mesmo. E na parte de baixo, você tem
2 elevado a 3x menos 2, você tem o que é aquilo, né? Uma divisão, a parte de baixo. Se você olhar a regra 4, você vê que o expoente de baixo foi diminuído, certo? Certo. Essas duas regras aqui. É elas que eu vou utilizar, porque todo mundo tem bases iguais. Então, na bases iguais, o que está multiplicando soma. Portanto, veja, repete a base, né? Em todos os casos aqui, a base repetiu. Ficou A na resposta. Então, soma quem está multiplicando. Coloquei dentro de um parênteses para deixar bem claro que eu estou somando todo mundo que está no expoente, beleza? Tá bom? Aham. E diminuo de baixo. Então também vou colocar dentro de um parênteses, porque diminui de baixo. Ah, mas o de baixo tem cara positivo e negativo. Diminui de baixo, por isso a gente colocou dentro do parênteses. Depois troca o sinal, faz o que tem que fazer, beleza? Agora vamos tirar os caras de dentro do parênteses. 5x menos 1 mais x mais 2. E agora esse sinal aqui vai trocar o sinal de todo mundo dentro do parênteses, lembra? Sim, sim. Show. Então agora a gente soma quem tem x com quem tem x, quem não tem x com quem não tem x. Beleza? 5x mais x menos 3x vai dar 3x. Menos 1 mais 2, 4 menos 1, 3. Tá aí. Acabou. É só fazer a coisa passo a passo que tu não se perde. Mas tem que ter confiança no que tá fazendo, beleza? Certo. Então, agora é sua vez, meu caro. Eu vou colocar aqui as continhas para você fazer e você faz daí. Tá? Você não precisa fazer a que eu já fiz, tá? Mas eu vou copiar tudo de uma vez só, senão ficar ruim. Quero que você faça essas contas. Consegue enxergar bem? Sim. Eu estou deixando assim para que você possa ver o que eu fiz, tá? Então tá bom. Eu quero que você tente fazer a primeiro ali, utilizando as regras, veja que já tem a resposta, mas eu quero que você faça como se você estivesse fazendo com uma prova. Com bastante capricho, cuidado, passo a passo, para eu poder ver como é que você está escrevendo para a prova também, tá bom? Tudo bem. Então tá bom, faz com paz aí, na paz do Senhor Jesus no coração, não tem pressa. Quando terminar a primeira, já pode me mandar uma fotinha. Enquanto isso, eu vou no banheiro, tá? Ok.
Qualquer dúvida é só falar, tá? Tudo bem. Beleza. Você quer que eu te envie uma foto pelo WhatsApp? Exatamente. Tudo bem. Achou fácil? Eu tô um pouco em dúvida com o meu resultado da letra B, mas como ele estava dizendo que tem que ser diferente de zero, então eu acho que pode estar certo. Ah, Te enviei, vê se ficou bom para ver. uhum. Só um segundinho. Opa, tava meio internet mal aqui. Vamos ver, você juntou ali, subtraiu ali, show. Somou, multiplicou, diminuiu, sucesso total. Aqui, somou já era. Muito bem, velho, você não tá mal não, cara. Vamos voltar pra lista lá então. Se você tá barra pesada, vamos pôr um bagulho barra pesada aqui também. Mas aquele resultado ali da letra B, não tem nenhum problema ter dado expoente negativo não, né? Que aí vai ficar Não, em fração. expoente negativo é fração, isso mesmo. Tudo bem. Show de bola. E aí, velho, você quer passar em qual faculdade? Quer fazer o quê? Se é que você quer fazer faculdade? Eu quero ser professor de história. Ah, então, Nada a ver com matemática, mas eu tenho que lidar com essa dor até novembro. pô, velho, você acha? Eu acho importante um professor de história saber matemática, porque É senão ele vai achar importante, mas que. Senão você vai entrar na faculdade e vai achar o que todo professor de história que não estuda muito acha, que a verdade é relativa. Um mais um é é dois e verdade. acabou. A verdade relativa é uma palhaçada, meu irmão. É Os verdade. caras Tem esqueceram uns. matemática, tá louco? Parece conversa de bar mesmo. Pô, total, total. Bem, quanto vale a soma de todas as soluções? Por que, que eu salvei, né? Eu estava abrindo aquele negócio para salvar aqui. Porque eu vou te enviar aquela conta que eu fiz antes. O processo aqui é parecido, tá vendo que tem 5x igual nos Aham. dois? Isso. 5x igual nos dois, tu pode trocar o 5x por u, por exemplo, que nem eu fiz. Tá bom? É o que eu vou te dar de dica. E outra dica que eu vou te dar é, depois que tu fazer isso, vai aparecer Bhaskara para resolver. Tá bom? Se tu não lembrar como resolve a Bhaskara, tu me fala, mas eu quero que tu tente, beleza? É possível fazer por soma e produto? Normalmente eu tô mais acostumado a fazer por soma e produto. Pô, se tu conseguir, show. Nesse caso é possível sim, pelo que eu já vi. Tudo bem. Então, já te dei as dicas, quando terminar me manda uma foto.
Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, porque eu substituí aqui o 5x por u, aí ficou u ao quadrado, menos 1, né? Menos 26 mais 25 menos 1, menos vezes o u, igual a zero. Aí no final ficou u ao quadrado menos u igual a zero, tá certo? Me manda aí. Ok. Muito bem, você chamou de Y. Pô, cara, tá um meio Homem da Caverna, né? Essa coisa escrita aí. Tem que melhorar um pouco essa letrinha aí. Se tu colocar 2, eu vou achar que aquele 2 ali faz parte da conta, né? Melhor tu colocar na linha de baixo, certo? Tudo bem, tudo bem. Olha só como a coisa parece até mais fácil de entender quando a gente escreve bonitinho. Você ainda não me disse quais são as raízes disso aí, por some produto. Ah, você multiplicou. Tá, esquece, é que eu acabei fazendo o menos 26 mais 25. Eu não multipliquei o 26 pelo y. Agora eu entendi o que eu O errei. x, y, né? Então tu tem que fazer É isso, senão perde isso. todo o sentido. Vinte e cinco e um. No idea, meu jovem. Que eu fiz aqui, aí a soma deu 26 e o produto 25, mas. Isso mesmo. Quais dois números que multiplicados dão 25, somados dão 26. 25 e 1. Muito bem. Esse é o argumento. Aí agora. Agora surge a pergunta: o que era y? Me fala. Era o 5x. 5x. Então, 5x é igual a 1 e 5x igual a 25, certo? Tá. Tu está querendo saber que são os x's? E aí, quem são os x's? Quais são os valores que você coloca no lugar do x, que faz 5 elevado a x dar 1? Qual é o valor? 0. Muy bien. E aqui, qual é o valor que você coloca no lugar do x para que 5 elevado a x dê 25? 2. 2. Mas então seriam duas respostas ali? Bem, o que a pergunta está nos pedindo? Quanto vale a soma de todas as soluções? 3.
Não, 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 não. 2, 2, 2, 2. 2. 0 mais 2 é 2. Pronto, viu? Aí, ó, pra quem não sabia fazer, tá fazendo sozinho já. Show de bola, man. Parabéns, é isso aí. Vamos para a próxima. Tem alguma questão que tu bateu o olho e pensou, meu, que desgraça essa conta? Aí eu faço. Não, nenhum específico. Então vamos continuando. FGV. Vestibularzinho. Oh. Pronto. Se m sobre n é a fração irredutível que é a solução da equação exponencial, se m sobre n é a fração irredutível que é a solução da equação exponencial, a solução seria os valores de x, né? Então m menos n é igual a... Muito bem. Bem, ele quer saber quem é o x, basicamente. Tá bom? Agora, como é que a gente vai resolver? Porque, de novo, né? Como lidar com uma coisa exponencial como essa? Vou te dar outra dica. De novo, tu vai utilizar aquela regra de potenciação. 9x vai continuar 9x. Só que esse é um 9x meio estranho, né? Menos 9x menos 1 igual a 1, 9, 4, 4. E aí, o que tu faria com esse cara? Esse menos 1 ali em cima tem a ver com regras, né? Seria a regra, aquela regra da divisão de expoentes, que aí vira subtração. Boa. Então, em outras palavras, tu está me dizendo o seguinte, que dá para dizer que 9 elevado a x menos 1 é a mesma coisa que 9 elevado a menos 1 vezes 9 elevado a x, né? Não é isso que Aham. você quis me dizer? Pronto. A coisa, cara, é tu encontrar os iguaizinhos para poder fazer a substituição, beleza? Então agora é contigo, Ok. cara. Eu não posso dizer mais nada. Eu só posso te mostrar isso aqui e pedir para que tu me dê a resposta, tá bom? Dessa vez eu quero foto, como se tu estivesse escrevendo para a prova, para te dar umas dicas. Tudo bem. Do começo até o fim. Porque assim, às vezes o professor dá nota só pela cara do que o aluno escreveu. Então, se eu te ajudar a deixar a coisa mais bonito, pode ser que ajude mais do que saber matemática mesmo.
Eu acho que eu tô empacado aqui de novo na questão da substituição. Porque eu acabei substituindo os dois 9x por y. Aí eu fiz 9x vezes 9x, que no caso o y, né, ficou y ao quadrado, Por quê? menos. Onde que tem y? Onde que tem 2x aqui? Nenhum lugar tem 2x aqui, como tinha no outro caso, para ficar ao quadrado. Mas Não tem nada ao quadrado o. aqui. Ah! Caraca, entendi. Aí você passou o 9 ali por debaixo do y para poder dividir. Vou te Tá, dar uma dica para deixar mais bonitão aqui, ó. Multiplica todo mundo por 9 para cortar esse cara aqui. Claro que isso aqui tá. vai ficar um saco quanto multiplicar por 9, né? Mas é o que a gente paga pra ficar legalzinho. Beleza? E aí, y menos y fica assim Não, não, mesmo. não, 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 não. Ah, besteira. Bem, se tu não quiser fazer isso aqui, não faz, mano. Era só uma dica para ficar mais fácil. Agora, se tu quiser fazer essa subtração primeiro, pode fazer, né? Opa. Só que tu vai ter que saber subtrair fração, né? Lembra como é que faz conta de fração? Subtrai o denominador com o de cima. Não, multiplica o denominador pelo de cima e depois subtrai pelo. Isso. Então, faz aí. Quando tu me dizer a resposta, pode continuar a conta. Ok. Quando terminar isso aqui, tu me diz quanto é que dá isso aí. Essa conta aí, 1 menos 1 nono, Isso. dá 8. 8 o quê? Bananas? Desculpa, 8 nonos. Ah, agora sim. Então vai ficar 8 nonos de y, né? Porque 1y sozinho é 9y sobre 9. Menos 1y sobre Uhum, 9 vai ficar 8y sobre 9. Só coloquei 1 ali para ficar mais fácil. Na prática, tu tá fazendo a conta com os coeficientes, com os números que ficam na frente. Igual uhum. a 1944. E daí você tem algumas opções de resolver isso aqui. Eu não vou te dar dicas. Você que faça. Tudo Se bem. eu pudesse dar uma dica, eu começaria, né, simplificando. Dividiria esse número por 8, né? Acho que já ficaria um pouco menor os números, mais fáceis de trabalhar. Tudo bem. Beleza.
Achei 2.187, valor de Y. Certo? Então me mande a conta. Ok. Foi, te enviei. Certo, vamos ver. Vamos salvar aqui. R$ 1.944 dividido por 8 dá 243. Beleza. Aí você multiplicou por 9, 2.187. Esse é o Y, né? O problema é pedir a Y ou pedir a X? O problema é quer saber o valor do X, né? Aí eu substituo esse 2.187 no X? 9x igual a 2.000, isso tanto aí que você falou, exatamente. 2.187. Tá, tudo bem. Esse 2.187 é o valor de Y que eu substituí no 9x. Aí, nesse caso, eu substituo o 9x pelo 2.187, né? Isso, 9x igual a 2.187. Ok.
Quando puder enviar, carinha, tô no aguardo, tá? Tudo bem, tô só finalizando aqui. Beleza. Essa resolução, para mim, ficou um pouquinho difícil, porque eu já fiz aqui dois cálculos, mas nenhum deu nenhum resultado que bate aí com as respostas. Isso não é nada legal, né? Vamos ver. Será que o 1944 dividido por 8 está certo? Deixa eu colocar aqui. 243, né? Isso, Era o que tu tinha escrito, né? isso. Tá bom. Note que o problema pede m sobre n. Ele quer a resposta como uma fração irredutível. Então, opa. Então, y é igual a 243. Y sobre 9 é igual a 243. 243, 5. 243 é um múltiplo de 3, né? Fica 81. 81 vezes 3? Aham, 81 vezes 3? Tá. Então vai ficar 9 vezes 81 vezes 3, é isso. Bem, pode simplificar? não, vamos com calma, vamos com calma. Y é igual a, então, 3 ao quadrado vezes 3 à quarta vezes 3, né? Aham, O que vai dar 3 a 3 7. a sétima. E o Y é quem mesmo? O Y é 243. Não, o Y é 9x. Ah, tá, 9x, 9x, isso. Bem, 9x. Ali é 3, ai, ferrou. Não. 9 é 3 ao quadrado. Certo? Aham. Aí faz a propriedade de multiplicar 3 elevado a 2x. Iguala os expoentes, tu vai ficar com x igual a 7,5. Tá aí. Ah, A nossa, era bem resposta não ia mais ser uma simples que eu fração pensei. irredutível? Pois é. Tinha que fatorar. Sempre tem que fatorar, né? O número, se ele tá numa coisa que é fatorável ainda, tipo 9, dá para passar para 3 ao quadrado, provavelmente vai ter que fazer isso, beleza? Aham, Então 7 menos 2, basicamente, né? 5. Ok? certo. Essa foi um pouquinho Beleza. mais complicada de eu visualizar, mas agora eu Recapitula. entendi o que era para fazer. Nós tínhamos uma equação que a gente teve que reescrever de novo, chamando uma parte dela de y. Ficou desse jeito aqui. Daí a gente juntou os y ali, encontrou o valor do y. Y é igual a 3 elevado a 7. A gente fatorou por 3, que é o primo, né? Só que o y também dá, o y também é 9 elevado a x, também dá para fatorar por 3. Daí deu o que deu, ok? Tudo bem.
Vamos fazer a 4? Sim, sim. Bora lá então. Será que você sabe fazer essa? Isso aí é padrãozinho também. Cai muito dessa aí de bactérias e coisas assim, beleza? Deixa eu pôr aqui no quadrinho. Vai lá, dá uma pensadinha. Não quero contar também já de cara o que tem que fazer, mas na prática é a mesma coisa, tá? É para fazer 2n de t igual a 20 vezes 2 a 1,5t. Aí você passa o 2 para lá dividindo. Mais ou menos, né? 2n de t, mas beleza, quem é o n? Tu não quer encontrar o n, tu quer encontrar o tempo. O tempo que demorou para duplicar a quantidade inicial de bactérias, certo? Aham. Qual que é a quantidade inicial de bactérias? 20 vezes 2 vezes 1,5. Não, isso aqui é a quantidade total num determinado tempo. Por exemplo, se tu colocar o T ali 5, tu vai saber a quantidade de bactérias depois de 5 horas. Ah, tá. Eu preciso, então, substituir o t por algum valor para poder achar o inicial, é isso? Por um valor bem específico, que a gente usa o tempo todo quando a gente está falando de tempo inicial. Zero. Exato. Tá. Então, quando você descobrir isso, me fale. E pode já continuar a conta, tá? Eu vou abrir minha janela aqui, só um segundo. Eu achei letra D, 40 minutos.
E aí, meu caro, conseguiu chegar na resposta final aqui? Eu achei letra D, 40 minutos. E aí eu Opa, substituí o T por zero e ficou 20 vezes 2 elevado a zero, que deu 20, né? 20 vezes um. E aí, já que o número inicial era 20, multiplicando por 2, eu achei 40. Tá certo o raciocínio? sim, exatamente. Então, tu quer saber o tempo quando você tem 40 bactérias, né? Exatamente. E daí você encontrou que o tempo é, bem, se você está dizendo que 40 é a resposta, porque, porque a quantidade de bactérias é 40, tá errado. Veja que a resposta aí está pedindo o tempo, não a quantidade de bactérias, certo? Ah, sim, sim, sim. Aí substitui no N, certo? Exato, 40 que você obteve substitui no N. E aí, como é que você vai encontrar agora a resposta? Não está longe da resposta, não. Que tal você passar esse 20 para o outro lado dividindo? Aí fica 2 igual a 2 elevado a 1,5T. Isso. Mas como é que eu vou conseguir tirar aquele expoente 1,5? Ai, 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 não posso fazer tudo, cara. Tem um número escondido aqui, qual que é? 1. Exato. Como as bases são iguais, os expoentes também são, né? Já que é uma igualdade, certo? Aí somos expoentes, fica 2 Não. elevado a 2,5? Iguala os expoentes, né? Esse cara é igual a esse, certo? Já que tu tem um sinal de igual aqui, eles são iguais, certo? Aham, aham. Então subtrai, passando para lá subtrai, né? Isola o T aí pra mim. T passa pra... Fica T igual 1,5 menos 1. Não, que é menos, cara. Eita, caiu o nível, hein? Do começo para agora. Deve ser a cansaço, né? Se tá multiplicando, não vai passar para outro lado, subtraindo, né? Ah, tá, dividindo, foi mal. Exato. Isso aí, foco, foco. Não pode perder o foco. 1 dividido por 1,5 dá quanto? E peraí, deixa eu fazer aqui rapidinho. Vai poder usar a calculadora na prova? Não, é no braço mesmo. E tu tá Deu fazendo as contas na calculadora ou no braço? aqui no papel. Ah, Deu 0,6. Na verdade, deu uma dízima periódica, ficou 0,666. porque 1/2 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Né? 1/2 não é metade de 3? 3 sobre 2, então. Por regra, vai ficar 2/3. 2/3 é o 0,66666 que tu tá falando. Só que são 2/3 de hora. Quanto que é 2/3 de hora? Pega lá o relógio e divide em 3 partes iguais, pega 2 dessas partes. Não vai ter 40 minutos? É, Então aí a resposta era 40, sim. você faz 60 vezes, não, 60 vezes 3 dividido por 2, né? Contrário. Vezes 2 dividido por 3. Tá, aí dá 40. Isso aí. Então deu 40 minutos. Não é por causa das 40 bactérias. É por causa dos 40 minutos. Né? Tudo Então, bem. foco, 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 foco. Vamos focando. Vamos ver a próxima aqui. Gostei dessa lista. Essa lista aqui é a melhor para treinar a matemática que tu precisa. Deixa eu pôr aqui. Ai, ai. Opa, acabou o espaço aqui. Então deixa eu salvar. Caramba, estamos fazendo muita conta com uma. São 2 horas de aula, hein? Muita conta. Caramba, aula mega produtiva mesmo. Diz uma coisa. Quando tu vai para a escola, às vezes tu não fica assim uma aula toda, o professor falando e tu não entendendo nada. E daí tu pensa assim, eu digo porque acontecia comigo, daí tu pensa assim, ah, quando eu chegar em casa eu estudo. Não acontece isso Na contigo? maioria das vezes é o inverso, eu prefiro fazer com ele porque em casa eu acabo me embananando. Mas tem vezes Ah, que eu tô um pouco mais cansado,
acabo relaxando um pouco. É sempre melhor estudar com alguém junto. O problema é que às vezes é tanta coisa na escola que a gente não consegue estudar lá e acaba indo pra É escola verdade. perdendo tempo, assim. Tipo, pensa, é tempo e dinheiro jogado fora, né? Tu ir pra aula e não aprender nada quando tá lá. É por isso que é bom ter uma orientação, tipo eu, assim, pelo menos uma horinha por semana, mais que isso nem precisa, só para tu se sentir assim confiante, saber a matéria que vai vir, resolver problemas das coisas mais básicas. Uma horinha por semana vai fazer as aulas na escola renderem mais, sacou? Sem uma orientação fica tenso, é tipo tu ir pra academia sozinho, assim, primeira vez que tu vai se quebrar todo. Então, Sim, sim. matemática, a mesma coisa. Uma orientação, a coisa anda mais rápido. Muito bem, aí, saberia resolver essa mesma estratégia das outras. Eu vou até te mandar tudo que a gente já fez pra você bater um olho e saber o que fazer, né? Aí por conta própria. Deixa eu mandar tudo de uma vez aqui. Opa, mandei até coisa que tu me mandou. Deixa eu pagar. De novo, chamar uma parte da conta de outra letra, né? Por aí vai. Ó, 2x mais 1, já vimos um negócio parecido hoje com menos 1, né? A gente teve que usar a regrinha lá da soma. Então tenta começar e tenta escrever a equação. Quando tu escrever, me fala. Será que eu já posso fatorar o menos 24 e o menos 64? Que aí ficaria 2 elevado a... Não. Tu não vai faturar eles porque isso aí vai sair por Bhaskara. Eles vão fazer parte da tua Bhaskara, tá? O foco é trocar o 2x por uma outra coisa. Ok? Tá, tudo bem. Trocar ele por y. E agora, o 2x mais 1, nós já vimos isso hoje, né? Dá para dizer que esse 2x mais 1 é 2 vezes 2x, não é? Nós já vimos isso hoje. Quando tem o mais ali, tu coloca na frente multiplicando. Quando tiver alguma coisa, fala, hein? Eu substituí o 2x por y. Aí ficou y vezes 2, que aí eu desmembrei, né? O 2x Perfeito. mais 1. Aí Perfeito, y perfeito. vezes 2 menos 24 igual a menos 64 sobre y. Maravilha. E agora eu acho que é legal tu passar esse y pro outro lado multiplicando, né? Aí Ele tá fica y ali ao dividindo. quadrado. Perfeito. Y Perfeito. ao quadrado vezes 2. Aí o menos 64 eu passo para lá somado, certo? Não, 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 não. Aí foi mal. Ó, gostei do que tu falou aqui. Sim, depois tu vai passar o cara pro outro lado, mas eu acho que tu esqueceu de multiplicar o 24, né? Porque o y vai passar multiplicando todo mundo, certo? Ah, sim. Então É. vamos colocar até assim, ó. Y multiplica todo mundo aqui. Por isso que eu foquei bastante em colocar parênteses.
Tem que fazer a coisa passo a passo, com confiança, senão não vai. Show, com confiança, senão não vai. Show, agora tu pode continuar, de fato vai ter Bhaskara aí. Boa sorte. Tudo bem. Resposta letra D, 4 e 8. Não tá afim de me mandar isso aí, não? Ah, foi mal, foi mal. Mas é só Bhaskara, né? Deixa pra lá, confio na sua Bhaskara. Confio na sua Bhaskara. 4 e 8 faz todo sentido do mundo. Bora fazer mais uma antes da aula terminar. Caramba, olha só, né, cara? Tipo, digamos que você tentasse fazer essas contas sozinho, né? Com certeza não ia ter conseguido fazer tanto, né? Por isso que é legal, assim, sempre ter alguém junto estudando. Eu lembro da época de faculdade também, quando eu tentava sozinho era complicado. A gente fez conta aqui, ia dar com o pé, nem lembro quantos. Equação logarítmica. Ixi, agora tem log. Sabe lidar com log? Mais ou menos. Eu sei as propriedades básicas, mas aqueles problemas grandes eu acabo me perdendo. Problema de log, né, cara? Vamos ver aqui. Propriedade logarítmica. Esse computador tá me ouvindo. Escrevi propriedade, ele já mandou propriedade de logaritmo. Aqui, tô com medo. Tem bastante propriedade de logaritmo, né, cara? Eu não quero ficar falando de todas, mas eu quero te mandar uma listinha aí com as principais, tá bom? Gostei dessa listinha aqui, bem bonitinha, bem concisa. Não sei se é só isso que eu quero, não. Simples demais essa aqui. Ó, eu não vou mostrar lista nenhuma dessa vez. Vou te mostrar uma coisa só, que é o básico do log. Quando você tem um log, esse log tem uma base, tem um logaritmando, e é claro, vai ter uma resposta, não é mesmo? Esses Aham. ABCs eles estão relacionados em potências. O A elevado ao C é igual ao B, tá bom? Aham. Então o log ele te faz uma pergunta bem curiosa. Qual o número
que elevado na base, qual o número que eu tenho que elevar à base para dar o logaritmando? Por exemplo, digamos que eu tivesse esse probleminha aqui, olha só. 8, 2. Não, peraí. É isso, é isso. Não. É isso aqui. Qual que é a resposta desse log? Bem, vou colocar aqui o não sei, que é o x. O log te faz uma pergunta. Se colocar em português aqui, ó, tu vai entender melhor do que em matematiquês. Qual número que elevado na base do log teremos o valor do logaritmando? Essa é a pergunta que o log te faz. Sempre. Qual número que elevado no 2 dá 8? Essa é a pergunta que a gente tem que resolver para descobrir quem é o x, entendeu? Qual número que eu tenho que elevar o 2 para que dê 8? 3. É o 3, exatamente. Então a resposta aqui é 3. A resposta desse log aí é 3. É só isso. O logaritmo é só isso. Por essa eu acho que tu não imaginava, né? Qual número que é elevado na base do log vai ter o logaritmando? 3. Ok? Tudo bem. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui nós temos, olha só, base 2. E nós temos x mais 1. Então nós temos que utilizar propriedades de log ou alguma outra coisa aí. Tem muitas formas de resolver esse problema. Tá? Muitas formas mesmo. Mas para elas tu precisa das propriedades. O básico do log é isso. Agora, qual propriedade será que a gente vai utilizar de tantas que tem, não é mesmo? Não tem muitas propriedades que tem soma e subtração dentro do log, mas tem propriedades de soma de logs. Deixa eu te mandar aqui. Aqui, ó. Se fosse, é que é tipo o fim da aula, né? Não vou começar a apresentar matéria nova, né? Mas eu tô te mandando aqui uma coisa ali que, se você ver a primeira regra, eu posso colocá-la aqui também. Se você ver a primeira regra, está falando de soma de logs, que é justamente o que a gente tem nesse problema, não é mesmo? Olha lá, Aham. soma de logs. Opa, tô só copiando aqui, tá? Para a gente poder brincar melhor. Igual a 3. O problema está dizendo que quando a gente tem soma de logs, a gente pode multiplicar a parte de dentro. Então você vai ter x mais 1 vezes x menos 1. Concorda comigo? De acordo com a primeira regra ali do que eu te enviei? Sim. Aí você vai fazer aquele negócio da distributiva dos quadrados, né? Não tem uma coisa assim do quadrado perfeito? A diferença de quadrados? Diferença de quadrados, exatamente. Daí tu vai ficar com x ao quadrado menos 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1, né? Ok? Ok. Em vez de ficar fazendo a distributiva, a gente já decora essa resposta. É o binômio da diferença. Diferença de quadrados. Bem, agora a gente pode pensar de novo naquilo que a gente estava falando. Qual número que elevado à base vai dar o logaritmando? Isso é meio difícil de pensar, né? Mas na prática é isso. 2 elevado a 3 tem que dar o que está aqui dentro, pela regra, certo? Ó, vou até copiar a regra aqui, ó. Coloridão aqui. Quem é o nosso A? Nosso A é o 2 que está aqui, concorda comigo? Sim. Nosso A é o 2. O B é o 3. Desculpa, o C é o 3, falei merda. C é o 3, certo? E o B é o cara que está dentro, ou seja, x quadrado menos 1. Concorda comigo? Aham. Entendeu o que eu fiz aqui? Sim, sim, você está substituindo as letras pelos valores. Utilizando a regra do log, né? No caso, a gente identificou
que o A é o 2, que o 3 é o C e que esse cara de dentro é o B. Certo? O A é o 2, esse cara é o 3 e aqui está o cara de dentro. Opa. Quanto que é 2 elevado a 3? 8. Essa conta tu sabe resolver, pô. Dá até para passar esse menos 1 pro outro lado agora, sim, finalmente somando, né? Acho que você concorda comigo que vai ficar x ao quadrado 3. igual a 9. Tem outro valor também que pode, menos 3, né? Ah, é, 3 menos 3. Que aí o negativo fica positivo com um expoente par, né? Mas, entretanto, todavia, apesar de menos 3 ser uma solução, ele não vale. Você saberia me dizer o porquê? Menos 3 não vale? Porque a resposta de logaritmo não pode ser negativa? O argumento do logaritmo não pode ser negativo. Não pode ter número negativo dentro do log, isso mesmo. Então, apesar do menos 3 ser uma solução, ele não vale. Então, só o 3. Agora vamos tentar ver lá qual das opções vale, só para 3. Admite, uma única raiz irracional? Não, nossa raiz é racional. 3 é um número racional. Duas raízes opostas? Não, porque o menos 3 não vale. Duas raízes cujo produto é menos 4? Não. Uma única raiz negativa? Não também. Uma única raiz maior que 2. Pronto, 3 é maior que 2. Beleza? Pegou a ideia, meu bom? Show de bola. Pô, cara, muito boa aula. Espero que você tenha aprendido alguma coisa aí. Espero ter ajudado. Tomara que a gente faça mais aulas aí no futuro, beleza? Ajudou bastante. Que bom. Conta o que foi o que não faltou nessa aula. É verdade. Então, tá. Abração. Valeu! Muito obrigado. Boa tarde.